Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mesmo com uma dor de cabeça que não passa há dias e dias. Mas eu até por essas e outras razões não gravei os estudos faz alguns dias e eu peço desculpa. Eu sempre tento postar dia sim, dia não, mas é difícil. Eu tenho problemas, né? Não sou de ferro, embora a gente tente, né? A gente tem que reconhecer o nosso limite. Às vezes é corrido, na página mesmo. Eu e a minha namorada Giovana a gente administra, mas o que a gente faz assim é quando tem um tempo disponível, né? Nem sempre a gente tem a- aquele tempo para sentar e gravar, porque eu mesmo não tenho bateria no meu celular, não tenho memória, né? Quer dizer. E aí eu tenho que pegar o celular da minha mãe para poder gravar, e aí quando tá disponível, nem sempre tá disponível, e às vezes. Então é corrido e sempre com a vida da gente com problemas e tal, mas vou focar aqui na nossa obrigação, continuando nossos estudos sobre os três reinos, né? O Kardec ele pergunta, né? É muito interessante porque há diferenças, né? Entre a criação, os seres vivos, né? Aí são classificados em três reinos, né? Que pensar aí da divisão da natureza em três reinos? O Kardec pergunta para os espíritos. Aí a resposta é: são todas boas, dependendo do ponto de vista material. Não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há mais graus, né? No caso. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, primeiro reino, reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, né, compostas de matéria inerte, segundo grau, né, eles já são dotados de uma vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm uma espécie de inteligência instintiva, o terceiro reino, né? E aí fala da quarta classificação, que seria nós, seres humanos, que nós estamos enquadrados nos reinos dos animais. Mas nós já temos uma inteligência um pouco mais desperta. Porque que uma questão que muita gente até faz piada, mas que é de um profundo saber é aquela frase, né? Penso, logo existo. Aí você, muita gente, né, da filosofia, né, não entende, mas é algo profundamente. Por quê? Por causa que os animais, eles têm os sentimentos, eles sentem felicidade, sentem tristeza, mas eles não têm a exata noção de que eles são uma entidade, como é que é? Um ente autônomo. Então é meio complexo assim. Mas eles não sabem que eles são alguma coisa ou que deixam de ser alguma coisa. Eles simplesmente vivem, entendeu? Eles estão com fome, estão com fome, estão com sede, eles fazem isso, estão se sentindo com frio, com fome. Eles agem assim. Eles têm uma inteligência, mas eles não têm noção de si mesmo, né? Tipo assim, meu nome é Ismael, eles não têm essa capacidade assim de ter essa identificação, né? E fala que, né, que tem algumas forças que atraem as plantas, o Kardec pergunta. E aqui fala assim, né, que elas têm uma força mecânica. Então, os três reinos eles são divididos, né? Temos o reino mineral, que é os minérios, basicamente, que embora seja uma matéria inerte, muitos estudiosos da linha espiritualista e espírita, assim, mas é algo que é tão difícil, assim, que até pra mim, que eu leio há anos, né, eu digo até pra mim, porque eu nasci no meio espírita e é difícil entender como que uma rocha tem vida, então, tipo assim, ela não tem uma vida com vitalidade, ela tem uma vida, né, que fala assim sobre uma matéria orgânica, então você olha, tudo tem vida. Aquelas coisas que você pensa assim, não tem vida. É porque a gente pensa assim, não, os animais, né? Aí as plantas, mas não. O reino mineral ele já é considerado um reino em que começa a despertar um instinto de. Não seria um instinto, mas a gente, quando tem a nossa alma, ela tem ali como seria a sementinha que começa a germinar lá no reino. E aí depois, então quando a gente já chega no estágio assim da nossa, de ser uma planta, de ser, digamos, uma árvore, né? Que a nossa vitalidade é difícil até de expressar. Chega na fase de ser uma árvore, ela quer dizer que ela já está bem adiantada, entendeu? Porque ela já passou por outros estágios muito. E aí a gente vai vendo, tem as plantas maramebas e tal. E aí vai começando uma transição, né, do reino. Ali a gente sabe que tem no fundo do mar várias. Como é que se chama mesmo? Vários animais que ficam junto ali
dos seus habitats, né, com as plantas e tal. E aí vai indo, então você vai... O ser que é do reino vegetal, ele vai lentamente passando pro reino animal, e do reino animal ele vai se desenvolvendo, desenvolvendo até chegar, né, a parte do homem. Não vou dar tantos spoilers, né, por causa que vai vir mais estudos sobre o tema. Mas, né, nos mundos superiores, as plantas são como outros seres? Ou elas são mais perfeitas, né? Aí que a resposta é: tudo é mais perfeito, né, nos mundos melhores, né? Mas as plantas são sempre plantas. Os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Então é interessante pra gente ver que mesmo em outros planetas há essa divisão, né, intermediária, que é tudo planejado por Deus, que não há um salto, né? Porque sempre que alguém pergunta assim, alguém que não acredita falar sobre reencarnação, eu sempre falo assim: graças a Deus então que eu não vim como uma mosca, né? Porque imagina o período de vida que tem uma formiga, uma mosca, né? Aí eu pergunto, aquelas pessoas que falam: ah, não, mas não tem reencarnação, eu falo assim: então quer dizer, por que, né, Deus deu a vida pra um inseto que vai viver às vezes 24 horas e deu a vida pra mim que vou viver anos e anos? Não seria injusto da parte de Deus? Eu sempre faço essa pergunta, né? E aí o pessoal, não. Geralmente o pessoal de origem mais evangélica, assim, eu sempre... Porque eu tenho... É incrível, mas eu tenho muitos amigos, assim, que são evangélicos de outras religiões, e eu não me furto de falar o que eu penso, né? E eu sempre faço, eu sempre pergunto, né? Porque eu aprendo muito com eles também, as formas que eles veem. E aí sempre quando eles perguntam pra mim, eu sempre largo, né? Falo assim: será que Deus seria justo se ele deu a vida? Eu podia ter nascido né, um morcego, e tô aqui um ser humano. E por que Deus, ele é justo, deu mais pra mim, e pro morcego ele deu uma vida instintiva, né? Aí eu venho aqui que mora a lógica da reencarnação. Deus não tá não tem o preferido. Eu não sou o preferido de Deus, ou então os seres, os animais, eles não são assim menos queridos por Deus. Não, todos são, e estão cumprindo uma evolução, né? Uma faixa evolutiva, um momento da sua jornada, né? Porque cabe a nós evoluir, passar degrau por degrauzinho, e assim a gente vai alcançar lugares maiores. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.